Oiê! Olá, tudo bem? Tudo, Ju, e você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Tô. Comigo tá tudo certo. Tô só empurrando aqui. E você, tá vendo? Ouvindo tudo certo? Tô. Maravilha. Então, tá bom. Legal, gente. Vai ser uma conversa muito interessante. A gente tem várias perguntas para a gente poder explorar esse tema de como as telas podem nos ajudar na educação das crianças, né? Mas antes seria muito legal poder pegar contigo uma perspectiva clínica mesmo, assim, né? De as telas serem algo muito novo e poder entender o que que tu acha que está por vir, assim, quais podem ser os efeitos disso nas crianças. Porque mesmo que a gente já tivesse isso há algum tempo, não tanto quanto se tem hoje em dia, e não tanto os desenhos tendo o mesmo ritmo, né? Bem agitados, assim. Então, seria muito legal poder entender um pouco, assim, de ti. Vamos lá, Ju, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo. Sou fã de vocês, né? Vocês sabem disso. E fiquei muito feliz com o tema, de ter tido a oportunidade de falar sobre esse tema. Porque eu sei que as pessoas têm dúvidas sobre isso, né? É uma coisa que não pode se tratar de uma forma tão radical, porque senão a gente não abrange todas as possibilidades das pessoas e eu convivo com elas, eu sei como é. Então, obrigada, acho que foi muito bom. Então, Ju, de fato, elas sempre existiram, mas elas não eram tão, digamos assim, móveis, né? Então, era uma coisa mais pontual. E eu vejo muito assim que antigamente, não que não estou defendendo como era antigamente, também não acho que era tão legal, mas era mais um momento de convívio entre a família, pensando até por mim, assim, sabe? Na nossa infância, tá? Era um momento de convívio, ali a gente se reunia para assistir uns programas péssimos, por sinal, mas enfim, era o que Sim. tinha ali, a gente se reunia. Isso eu acho que é menos ruim do que aquela coisa assim, da tela ocupar um espaço na família. Então, assim, a tela estar lá no restaurante para o casal conseguir comer em paz. Para a criança, né, se distrair ali, o casal conseguir comer. Aí a forma como ela entra, né? Assiste aí televisão para eu conseguir responder as mensagens aqui para fazer o meu home office. Vai mexendo no meu celular enquanto eu converso com a vizinha. Então, assim, eu acho que mais do que a tela em si, é esse momento, assim, como é que ela entra, por que que ela entra, e que espaço ela está ocupando que eu não estou ocupando, né? Que eu poderia estar ocupando. Então, eu acho que essa é a maior preocupação e a diferença, assim, entre antigamente e agora que você disse. E sim, a gente já vê alguns efeitos, falando do ponto de vista médico, João, Uhum. principalmente em relação, vamos dizer assim, da parte afetiva, vou puxar para isso, claro, né? Faz parte da minha especialidade, eu sou psiquiatra. A parte afetiva Uhum. é justamente disso, do lugar que ela ocupa. Então, assim, a gente acha que não, mas a criança percebe assim que assiste aí enquanto eu faço isso aqui tranquila. Então, esses problemas afetivos e também alguns problemas biológicos, claro que com uma predisposição genética, mas relacionado a uma desinstalação da realidade. Então, assim, aquelas cores vívidas, né, que não existe, a grama daquele desenho não é a mesma grama, né, que existe na nossa realidade. A velocidade com que as coisas acontecem ali naquele desenho, aquele bando de cor e rápido, aquela coisa toda, e música, aquilo agita a criança e ele vai aumentando o limiar dopaminérgico da criança por causa das cores e dos movimentos, de modo que a criança fica apática. Então, assim, precisa de uma coisa muito legal para aquilo ser interessante para ela. Então, a maior preocupação minha em relação às telas é isso: o lugar que ela ocupa, né, na vida da família, da criança, por que está lá? Eu coloquei para ensinar alguma coisa ou eu coloquei porque eu preciso conversar com a vizinha, preciso jantar em paz? Uhum. E a forma, né? Não só o conteúdo que a gente vai conversar aqui, mas assim, a velocidade, as cores, isso aí que tira a pessoa da realidade. Então, essas são as preocupações. Tem que ser coisa mais perto da realidade possível. Então, essas são as mais preocupações. Interessante. E porque a gente nota assim que alguns pais acabam se sentindo culpados, uma vez que eles
encontram literatura que fala sobre, assim, vamos dizer, a verdade por trás das telas, ou o que isso pode causar na criança. Então, seria muito interessante também um conselho teu para esses pais que querem reduzir o tempo de tela, ou querem poder entregar conteúdos de maior qualidade, e entender se, de fato, esses danos, eles são, vamos dizer, eles vão continuar com a criança, qual o nível, assim, né, de problema, se ele é reversível, isso é algo que seria muito interessante saber. Ju, assim, acho que algumas abordagens mais alarmistas, às vezes elas são até intencionais para ver se dá uma chocada na galera e o pessoal, enfim, né, toma alguma atitude em relação a isso. Mas, de novo, assim, as preocupações são essas. É o tipo aquela velocidade, aquele conteúdo, aquelas cores, aquelas coisas, e onde aquilo ocupa. Então, se você já leu alguma coisa que é péssimo, que faz mal, que isso acabou com a vida do teu filho e tal, acho que o primeiro conselho é esse: refletir se foi isso, que espaço que ocupou na vida do meu filho, o que eu selecionei para ele. E, obviamente, é altamente reversível, porque pensa, nós também, né? A gente foi muito exposto a conteúdos ruins e a gente consegue repovoar, né, as coisas que a gente viu, a nossa imaginação, que a gente vai falar um pouquinho também, né? Acho que faz parte aqui do nosso conteúdo. A gente consegue essa reversão de ocupar um lugar mais adequado. Então, não precisem se desesperar. O negócio é o seguinte: começar a fazer essas perguntas para si. O que eu estou escolhendo? Que lugar está ocupando? O que já assistiu? Ok. Não tem nada assim. Não tem um conteúdo na televisão, a não ser, Ju, que seja alguma coisa muito grave, assim. Tipo, uma criança assistir uma pornografia, uma coisa desse tipo. Mas, assim, esses desenhos aí bobinhos, né? Não tem nada que gere um trauma permanente na criança com o uso por um período, né? Eu não sou nem um pouco a favor de certos tipos de desenho, mas não precisa se alarmar. O negócio é assim, não causa um trauma. O trauma hoje é muito supervalorizado, né, Ju? Então, não causou um grande trauma. O negócio é a gente retomar a consciência, né? E pensar assim: não, peraí. Se isso faz parte da minha família, porque isso acontece, Ju. Eu atendo as pessoas, às vezes falam assim: nossa, eu me distanciei do meu marido, porque ele gosta de televisão, eu não quero dar para o meu filho a televisão, e aí a gente não consegue fazer um programa juntos. Então, assim, esse tipo de avaliação, né, para você conseguir encaixar ali na tua rotina, mas fiquem tranquilos, as coisas, se não houver nada traumático, como eu citei, são altamente reversíveis e a gente pode encaixar ali para a tua realidade de acordo com esses cuidados que a gente está falando aqui. Sim, isso é muito interessante, porque de fato a rotina das famílias muda muito e às vezes a pessoa não tinha certas informações, não sabia, e aí depois decide fazer uma reeducação, algo do gênero, né? Mas eu acho que a gente pode ir já para o assunto mais interessante, né? Que é a questão do imaginário. Que a gente estava conversando um pouquinho antes no WhatsApp ali. Mas de que você fala muito sobre isso, assim, no Instagram, né? Sobre povoar o imaginário com boas referências. Então, seria muito interessante poder ouvir de ti a importância disso. Porque às vezes a gente não entende realmente qual a importância que isso tem na nossa vida, até nas nossas ações, nas coisas que a gente faz, né? Então, isso é um coração, assim. Ju, antes você falou isso aí da realidade da família. Tá ruim ou tá travando para vocês? Não, tá tudo certo. Pra mim tá bom. Gente, então se quiser comentar aí embaixo se tá tudo bem. Nossa, pra mim tá tudo bem aqui. Gente, essa parte aqui de verdade é muito importante. Eu preparei um resumo assim para falar sobre isso, então mandem aviãozinho aí, que isso eu acho que vai ajudar muitas famílias. Primeiro assim, Ju, eu falo muito sobre o uso de tela e tal, e eu percebi assim que para minha realidade é fácil dizer porque eu não gosto muito. Eu assisto, por exemplo, os conteúdos de vocês porque, digamos assim, eu quero saber sobre aquilo, né? Enfim, mas não é do hábito da minha família. Mas isso não faz parte da realidade da grande maioria das pessoas. As pessoas têm esse hábito, os homens, as mulheres também, mas mais os homens, eles gostam, as famílias têm esse momento.
Ou então eu preciso trabalhar, sei lá, 12 horas por dia, 8 horas por dia, e fica com a minha mãe, e a minha mãe põe televisão. Essa é a realidade da grande maioria das pessoas. Então, assim, sendo bem honesta, eu confesso... Aí, estão falando que a minha tá tremida. Deixa eu... Tá. Uhum. Mudar minha Então, conexão na refresh, internet. assim. Aí, melhorou, né? Uhum. Melhorou, né? Acho que sim. Tá. Então, eu sei que isso não faz parte da realidade de grande parte das famílias. Então, aí o que me motivou a estudar mais ainda sobre telas, até que ponto, de fato, elas eram, porque eu sei que, né, algumas pessoas precisam, gostam, querem, enfim. Então, acho que isso é uma coisa interessante. E aí entra a questão do imaginário que você disse, que me fez, assim, repensar em tudo isso, né? Se zero, né? Não é a realidade de muita gente. Então, até que ponto que pode, o que a gente precisa fazer? O imaginário é uma faculdade mental. Assim, nós somos uma estrutura, né? O Marias que usa essa denominação. Nós, seres humanos, a gente é uma estrutura que a gente dá uma instalação na realidade a partir de alguns vetores, ele fala. Aí vetores é assim, nossa cultura, nossa língua, nossa idade, nosso sexo, nossa vivência. Então, a partir disso, a gente se instala na realidade. E uma das ferramentas para se instalar, as ferramentas que a gente usa para se instalar na realidade são as faculdades mentais. Então, a gente pode chamar de psique, a gente pode chamar de alma, enfim, pode chamar de mente de uma maneira muito reducionista, enfim, mas a gente pode chamar disso. E principalmente, né, as principais a gente pode falar que é inteligência, memória, e vontade e a imaginação. A imaginação, ela é a mais importante dentre elas, porque ela é quase que assim, a que alimenta todas as outras. Então, o que não está no nosso imaginário, ele simplesmente não existe para nós. Então, vamos pensar assim, ó, tipo um país, assim, sei lá, o Zimbábue. Ele só existe para mim se eu sei que ele se está dentro do meu imaginário. Então, se não está no meu imaginário, ele simplesmente não existe para mim. Vejam, não é que ele não existe. Existe o mundo apesar de mim, né? Independente de mim, o sol nasce, o Zimbábue está lá, existe comida árabe lá, que eu nunca vi falar, enfim, as coisas existem. Mas dentro do meu mundo, precisa estar dentro de mim. E como é que as coisas entram? Né? Aquele processo de conhecimento. Conhecimento é um processo que envolve a imaginação, né? É ter uma coisa dentro de mim. Então, eu sei que, por exemplo, o meu primeiro contato com isso aqui, até eu ter dentro de mim aquilo. Então, eu saber que isso é uma garrafa, que eu preciso, que ela serve para colocar água e tal. Aí, esse é o processo de conhecimento. O meu primeiro contato até eu ter a coisa dentro de mim, digamos assim. E eu dependo, do processo de conhecimento, o que eu mais dependo, além da minha vontade, mas o primeiro que eu preciso é a imaginação. Porque tudo, Ju, tudo é imagem. 100% das coisas é imagem. Não é uma música. Como é que uma música fica dentro da gente? Através de imagem. Por quê? Eu escutei uma música e aí eu lembrei da primeira vez que eu encontrei o meu marido com aquela música. Me veio o sentimento e tal. Como é que isso acontece? Através de uma imagem. Então, tudo é através da imagem. Um sabor que eu sinto, a gente lembra da imagem. Então, 100% das coisas que acontecem, todas que acontecem através da imagem, e todas as possibilidades do ser humano, nossas possibilidades, elas se apresentam através de imagens. Eu só desejo aquilo que tem imagem dentro de mim. Não tem como eu desejar uma profissão, por exemplo, que eu, né, não está dentro de mim, eu não tenho aquela imagem. Eu desejar ir para um país. Que a gente não faz ideia, sim. Eu desejar ir para um país que eu não sei se ele existe, né? Como é que eu vou saber que ele existe? Como é que eu vou planejar uma viagem para um país que eu não sei que ele existe? Então, todos os meus conjuntos de possibilidades, tudo que eu escolho, tudo que eu faço, depende do meu imaginário. E o nosso imaginário, ele além desse conjunto de possibilidades, vamos dizer assim, de relações humanas e tal, ele também, de pessoais, né? Então, eu conhecer o mundo, também é uma forma de conhecer a pessoa.
Porque a gente tem um jeito, né, Ju? Tem um jeito, um temperamento, uma personalidade, uma cultura, né, valores, princípios, tudo isso. Você tem outro. Como é que eu sei o outro? Né? Que aquela. Eu nem, não gosto muito de usar esse termo porque ele foi tão banalizado, mas enfim, a empatia. Como é que eu sei sobre o outro? E eu preciso saber sobre o outro para tudo na vida. Não é só eu que sou psiquiatra, né? Eu preciso saber sobre o outro para ser mãe, para casar, para ser advogado. Qualquer coisa que eu fizer, eu preciso saber sobre o outro. Eu não consigo, se eu usar só o meu conjunto de possibilidades, eu não tenho como saber nada sobre o outro, né? Porque é muito pequeno o meu conjunto de possibilidades. O meu, Paula, é extremamente reduzido. E aí, através do meu imaginário, então da literatura, de filmes, de poesias, de livros, enfim, tudo isso vai povoando e aumenta o meu horizonte de consciência, ou seja, o conjunto de possibilidades. Então eu li aquele tanto de livro e a partir daquilo lá eu fiz alguns personagens e aqueles personagens, eles não têm nada a ver comigo, por exemplo, sei lá, Hamlet. Eu não tenho... ele está muito distante de mim, mas eu tenho pontos em comum com ele. Então, a literatura, ela pega uma parte das coisas que acontecem com a gente, mas acontece tanta coisa com a gente não consegue isolar aquilo ali e pensar naquilo de uma maneira isolada e dar uma ênfase naquilo. A literatura faz isso. A arte, né? Vamos falar arte, literatura, quadro, filme, qualquer coisa assim. Ele pega uma realidade, um sofrimento, um conflito, uma coisa, e ele exagera, digamos, no bom sentido, aquilo, dá vida para aquilo, para você conseguir pensar só naquilo, que são realidades que acontecem conosco, só que junto com outras, e a gente não consegue pensar isoladamente sobre aquilo. E aí, a partir disso, eu encontro pontos em comum entre eu e o Hamlet, entre o Hamlet e meu marido. Aí você começa a conhecer o outro a partir disso. Porque a nossa possibilidade de conhecer, ela é limitada, né? Eu gosto muito daquela fábula do elefante e os cegos, que chegou um circo na cidade e aí a pessoa falou assim, vamos pegar todos os cegos para eles descreverem o que é um elefante. Aí cada um ficou em uma parte do elefante. Aí um passava a mão na tromba do elefante. Elefante é como se fosse uma corda. Aí o outro passava a mão na pata do elefante. Não, não é não, você tá errado. O elefante é como se fosse uma coluna. Aí o outro passava a mão no corpo do elefante. Não, o elefante é como se fosse uma parede. Enfim, estavam todos certos, né? E juntando todas aquelas informações, a gente ia conseguir descrever um elefante. Ou seja, a gente não tem a capacidade de viver um período que a gente conhece todas as possibilidades, então a gente precisa emprestar outras possibilidades. E nada melhor do que a arte, né? Falando de uma maneira geral, para nos mostrar, ainda mais os filmes, né? Que é uma junção de muitas artes ali, assim, né? De várias tecnologias diferentes, seja o texto, na filmagem, a música, une muitas coisas e acaba sendo impactante demais, assim, né? Pro bem, mas pode ser algo negativo, se a pessoa não escolhe, vamos dizer, o conteúdo certo, né? Impacta muito na gente. Mas eu tenho uma pergunta, Ju. Rafa. Não, pode perguntar. Eu ia perguntar se essa construção do imaginário ela é igual na criança e no adulto, assim, como é que é? Ela impacta mais a criança? Por curiosidade mesmo, assim. Ju, você falou desse processo, né, de vários sentidos, e isso é uma verdade. Quanto mais sentidos, para mim travou os comentários, eu não sei se eles travaram mesmo, só para ver se a galera tá perguntando uma coisa, eu ia respondendo. Mas eu vou falando enquanto isso. Quanto mais sentidos a gente envolver no processo de conhecimento, melhora o processo de conhecimento. Então, se eu envolver o olfato, o paladar, o tato, a audição, a visão, quanto mais coisa eu conseguir envolver, aquilo é melhor. Então, por isso que se, por exemplo, eu ler um livro sobre aquilo, aí a criança pintar uma atividade sobre aquilo, eu quero ensinar alguma coisa pro meu filho, né? Sei lá, sobre São José. Eu quero ensinar sobre São José. Aí eu leio o livro sobre São José. Daí eu conto a história sobre São José. Daí a gente vai à missa, eu mostro a imagem de São José. Eu dou um negócio para ele pintar sobre São José. Aí eu dou um filme para ele assistir sobre São José. Enfim, todos os... Eu coloco uma música que fala sobre São José. Então, quanto mais sentidos eu envolver, melhor é aquele aprendizado. Serve para nós também.
né? As pessoas falam assim, ah, eu sou mais visual, eu sou mais auditiva, eu sou mais o quê? Mais ou menos, na verdade pode até ser, assim, pouca diferença, mas em geral, quanto mais sentidos a gente envolver, é melhor, mais interessante aquilo fica, a gente consegue absorver mais. E a criança, qual que é a diferença, assim, principal da criança? Ela tem menos, o HD dela tá mais limpo, né? O nosso tá Sim. lotado, né? Tá lotado de coisa. Inclusive, isso é uma coisa interessante, assim, pensando em adulto, a gente limpar o nosso HD e a gente selecionar melhor o que entra no nosso HD. Uhum. Porque tudo que entrou, ele fica de alguma forma, Ju. Às vezes a gente não acessa mais, aquilo não impacta mais na nossa vida, Sim. mas aquilo fica. E a depender do conteúdo, por exemplo, pornografia. Tem alguns estudos que mostram que eles ficam até 14 anos, aquelas imagens ficam até 14 anos na mente das pessoas. Então, assim, é possível sair, mas aquilo impacta de alguma forma. Então, as crianças têm um impacto maior justamente porque ainda está mais limpo o HD delas. Então, elas se encantam com algumas coisas banais que a gente não tem mais essa capacidade, infelizmente, se a gente não treinar, se a gente não se cuidar. Né? Então, eles de fato, você tem razão, o imaginário delas assim, é mais delicado. A gente deve povoar com mais delicadeza, pensando assim, né? Impressionante. É algo que a gente não tem essa noção, né? Realmente, assim, ouve falar sobre essa questão do imaginário, povoar o imaginário, mas imagina, 14 anos é algo impressionante. E se for, vamos dizer, o mesmo tempo da criança, bom, ela vai ver algo pequena e aquilo vai ficar a adolescência inteira. É algo muito impressionante, assim, né? Muito impressionante. Ju, eu acho muito impressionante real, assim. Então, às vezes, algumas pessoas, até eu, assim, até algumas pessoas próximas falam, ai, mas é muito exagero, é muito radical, algumas coisas. Mas o nosso principal papel, na minha opinião, é justamente zelar pelo imaginário do nosso filho. Tirando, assim, a parte básica ali da pirâmide de Maslow, né? Alimento, segurança, óbvio, né? Essa coisa toda. Mas depois disso é a gente proteger, colocar nosso filho, assim, é ruim esse termo, né? Mas como se fosse uma bolha em relação ao imaginário, porque isso vai ditar tanta coisa uma da vida fortaleza, dele. assim, né? Exatamente, o conjunto de decisões que ele fizer, toda a base moral ali dele vai depender desse imaginário, justamente. Então, assim, a nossa personalidade depende disso. Então, é muito, muito importante. E a gente falou de uma coisa ruim, mas uma coisa boa é a mesma coisa. Então, assim, por mais que a gente eduque, né? Eu sempre falo isso, educar é uma dúvida, né? Não educar é certeza. Se não educar, vai dar ruim. Se você educar, talvez dê certo. Sim. É mais ou menos isso. Então, se a gente fizer tudo lá, né, que a gente acha que é legal, a gente estuda, se esforça, zela pelo imaginário do nosso filho, povoa ele da melhor maneira possível, para ele voltar, digamos assim, e caso ele se perca no caminho, é muito mais fácil, porque o imaginário dele está pronto. Vamos pensar no músculo. Sim. Alguém que foi na academia 20 anos, ele parou de ir por um ano, ele volta, é muito mais fácil que alguém que nunca foi. A comparação é mais ou menos essa. Então fica muito mais fácil a pessoa retornar, porque já está povoado, ele já conhece aquelas belezas, aquelas coisas que importam. Imprimiu nele, na alma deles, isso. Exatamente, e aquilo fica. Então as coisas boas que a gente fez também ficam. E às vezes elas se perdem por um período, mas fica mais fácil de resgatar aquilo. E aí fica mais fácil, inclusive, de reconhecer. Sim. Então, se a gente povoar o imaginário do nosso filho com coisas belas, eles reconhecem o inverso, né? Eles reconhecem o feio. Então, a gente tem uma facilidade maior, por exemplo, na adolescência, porque é fase que ele começa a precisar de uma certa independência, ele precisa ter ferramentas para lidar com aquelas coisas ali, com decisões, com coisas novas, né, que não tinham aparecido antes. Sim. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa interessante, Ju, que você perguntou de criança, né, como que funciona povoar. Vamos pensar assim, como se fosse um campo fértil e ele não está exatamente vazio, né? Eu não gosto daquelas teorias educacionais que falam que a criança é uma tábula rasa, né? Que daí né, você faz o que você quiser, que ela não tem nada ali. Infelizmente, pelo contrário, ela já nasce carregada de más inclinações, né?
Então, assim, meio que a gente começa do negativo, né? A gente começa, sei lá, do -2 ali, do S2, do subsolo, né? A gente não começa do zero. Porque uma tábula rasa a gente começaria do zero. Por uma Claro. série de motivos, a gente não começa do zero. A criança já nasce, por exemplo, com egoísmo. Então, a criança naturalmente é egoísta. Aí a gente pode ainda entrar, por exemplo, no pecado original, né? Então, a criança já nasce com todas essas inclinações. O nosso trabalho, através do imaginário, não tem nada melhor que fazer isso do que através do imaginário, é justamente ficar povando para tentar com que ela não queira aquelas más inclinações, Mostrar o que é bom, o que é belo. aquele, digamos assim, aquele negativo que ela já nasceu. E a nossa ferramenta é justamente o imaginário. Então, é algo que a gente precisa. E eu acho que é bem o que tu falou sobre o cinema ser uma arte que envolve muitas outras artes, né? Que a gente comentou, acaba sendo muito impactante. Então, que quando os pais decidirem usar, aquilo tem que ser muito bem usado. Tem que ser muito bem escolhido, porque senão pode... Enfim, quanto né, melhor, mais vai impactar positivamente a criança. Se os pais decidirem utilizar na idade correta e tudo mais, né? Porque senão, realmente... Exatamente, exatamente. E assim, ó, Ju, se a gente for pensar assim, como é que... Bom, vamos falar mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo amar uma pessoa, né, que eu nunca vi? Imaginário. Eu preciso do imaginário para fazer o primeiro. O segundo, como é que eu faço para amar o próximo como a mim mesmo? Aquilo lá, como é que eu faço para amar meu inimigo se eu não amo nem meus amigos direito, né? Como é que a gente faz? Como que faz isso? Não tem outra forma a não ser, parece uma coisa, às vezes a gente pega uma informação no meio assim, tem que ler, quero melhorar, tem que ler clássico. Uhum. Gente, o que tem a ver, né? Eu recebo várias perguntas assim, o que tem a ver? Eu quero melhorar enquanto pessoa, ficar lendo Machado de Assis, ficar lendo, né? Qual que é a relação? A relação é justamente essa, porque eu vou usar de novo esse termo, né? Eu não gosto muito dele, mas para a pessoa entender, só tem como ter empatia. O que é empatia? A verdadeira. É eu me colocar no lugar da pessoa, não enquanto eu. Se eu fosse a Júlia, eu faria isso, isso, isso. Então, mas daí eu não fiz nada. Eu só peguei e peguei a minha pessoa e coloquei no lugar da Júlia. Não, eu entender como a Júlia se vê. Eu entender como aquela pessoa exatamente se enxerga. Eu preciso dessa informação para todas as minhas relações humanas. Eu só consigo através da arte. Não tem outra forma, porque eu não tenho como ter essa vivência de todas as experiências. Então, juntando, quanto mais informação, vamos dizer assim, quanto mais personagens eu tiver na minha cabeça, por mais que eu vi aquele personagem num filme, por exemplo, a atividade imaginativa, ela é a mesma. Se eu ler um livro, se eu fizer as coisas, a faculdade é a mesma, né? Isso que eu quero dizer. Claro que a depender de coisas que você não vê, ser partido abstrato por concreto, ou do concreto para abstrato, o caminho é outro. Mas a faculdade é a mesma, a imaginação. Quanto mais personagens eu tiver dentro da minha cabeça, né? E eu conseguir combiná-los, dá uma calma diante da vida, Ju. Ver as possibilidades de outras vidas, como foi o resultado fazendo aquilo, né? E até mesmo quando a gente lê tragédias ou coisas, histórias que terminam mal ou que mostram o mal, que a gente saiba que aquilo existe, né? A gente até internamente na Lumine, não na área Kids, né? Nos outros filmes, debatia, será que a gente deve colocar esse filme? Será que não deve? Tal. E realmente, assim, a gente vê a Lumine um pouco como uma catedral. Do lado de fora, do Notre Dame, tem os gárgulas, né? Existe um mal ali. Nós temos que saber que aquilo existe e claro, mostrar os filmes de santo e as belezas, tudo que existe, né? Mas que a pessoa consiga, ela vê várias vidas, né? Ali, vendo aqueles filmes. Exatamente. É muito interessante. Ju, ela precisa ver. Ela precisa ver. Porque a gente, de novo, a gente só sabe que aquilo existe, aquilo só entra no nosso campo de possibilidades se a gente viu, de alguma forma, viu no sentido amplo da palavra, né? Se a gente ouviu falar direto ou indiretamente, se aquilo entrou dentro do nosso imaginário. Gente, 100% das coisas que estão dentro da nossa cabeça são através de imagem. Se não entrou através de imagem, a gente forma a imagem. Então, assim, até as coisas ruins, justamente para a gente saber contra o que a gente tem que lutar,
a gente saber, a gente reconheceu bem, a gente só aprende por contraste, né? Eu fiz uma aula com o Bernardo falou isso. Como é que você lê um livro? Porque tem o branco e a letra tá preta. Se não tivesse esse contraste, a gente não tem como a Tem gente algo aprender. bem... Né? A gente só Muito aprende legal. pelo contraste. Então, é interessante ver o ruim, mas qual ruim, né? De ruim, digamos assim, qual ruim? Com um Dentro sentido do que contexto. dentro do contexto. Por exemplo, hoje eu estava dando uma lida, eu sou assim, vou responder caixinha de pergunta. Aí alguém me pergunta uma coisa. Aí eu falo, eu vou ler um negócio para responder essa aqui. Aí eu leio, durmo, a caixinha some, não respondi, mas enfim. Está aqui. Me perguntaram sobre Halloween. Qual a minha opinião sobre o Halloween? Primeiro que assim, eu não sou uma pessoa muito que tem minhas opiniões, né? Eu sigo algo, eu acredito naquilo, então, né? Pouco importa a minha opinião sobre aquilo. Eu sigo e sigo verdadeiramente, né? Integralmente. Mas o Halloween, por exemplo, a gente sabe que ele tem uma origem diferente da que é hoje. Então, era o inverso, não tinha problema as pessoas terem contato com outras pessoas vestidas de diabinho. Aliás, elas entraram justamente para isso, para ensinar para as crianças que aquilo existia e tal, né? Agora, olha só como que é a mesma coisa, digamos assim. Agora, vestir a criança de diabinho para ela achar engraçado, ir na festa, aquilo, não é que vai mudar a vida dela a partir daquela, ela vai começar a fazer o mal, mas ela vai se habituando de uma forma que não é o que a gente deveria, né, para o mal. Então não tem problema, desde que aquilo tenha um contexto, que a gente observe a maturidade cognitiva da criança para entender aquilo, né? Então, assim, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala que é zero tela até 2 anos. Zero. Né? A partir de 2 anos, eles têm uma tabela de quantidade de horas, né? De minutos De e tal, máximo. de máximo que a criança deveria usar. Então, assim, a partir daquilo, eu acho que isso que é interessante, assim, a gente selecionar. A gente está falando aqui de arte em geral, mas é isso, assim, você ir selecionando e você dando um sentido para aquilo lá. Então, não é Sim. a tela exatamente que é o mal por si só, é onde é que ela está entrando. Isso, então você pode usar, sei lá, qualquer coisa que você quiser, o próprio Halloween para ensinar, né? Eu, por exemplo, vou ter como fugir do Halloween aí. Eu vou ter que, né, dar um sentido ali por um motivo específico. Vou ter que dar um sentido. Então, esse olhar, sabe, Ju? Eu acho que esse olhar, É esse uma coisa que cuidado. a gente vem falando em todas as séries de lives que as famílias têm que olhar, claro, respeitando todas as regras, como tu comentou da Sociedade de Pediatria, mas que a família veja, eu quero colocar telas, eu não quero, 15 minutos, 30 minutos, e possa adequar dentro da sua realidade, porque são inúmeras, nós temos famílias que, a mãe fica em casa, pode ficar com os filhos o tempo inteiro. Ontem mesmo a gente recebeu uma pergunta de uma mãe que tinha que trabalhar de casa 8 horas. E estava ansiosa, não sabia o que fazer, queria ajuda, né? Então, pra gente cada família tem que ver a sua situação, né? Eu queria aproveitar para contar para todo mundo que tá aqui na live já a surpresa que eu anunciei no início, né? Rapidamente só, gente, a gente tá fazendo toda essa série de lives do Lugar Seguro para poder anunciar a nossa nova área Kids. Então, vou rapidamente contar as novidades. Então, primeiro, a partir de hoje, já vai estar disponível toda a área Kids, que os pais vão poder criar um perfil, que é o perfil Kids, e ali dentro vão poder limitar o número de tempo, o número de minutos que gostariam que os filhos assistissem. Então, é o nosso contador de tempo, que é uma coisa super bacana, para dar mais segurança para os pais e para os filhos, né? E temos muitos conteúdos novos que estão entrando agora, então já tem 7 lançamentos e vai ter mais coisas, né? A gente sempre procura, tem uma equipe dedicada para assistir tudo, todas as aquisições que a gente está fazendo e toda uma área de originais, né? Então hoje também é o lançamento da série de São José, que é uma série de 7 episódios que a gente desenvolveu do zero, que conta toda a história de São José, baseada numa série de meditações. E tá muito legal, gente. Assistam, tá muito bacana. No final, sempre tem uma oração para as crianças aprenderem junto. E tem também os cadernos de mediação, que é uma coisa que a gente estava comentando antes sobre a experiência da criança, dela poder desenhar depois ou pesquisar sobre o assunto. Então, tem uma série de cadernos sobre as várias séries que nós temos para os pais poderem trabalhar com as crianças. E tem curiosidades, desenhos para poderem pintar, tem, enfim, várias atividades que a gente sugere ali que podem fazer para aproveitar melhor. E tem descontos também.
Então, assinando hoje, a gente tem 80% de desconto pro plano anual. Então, entrem no link na bio para poder entrar na página e ler tudo e tal, poder ver os desenhos, as séries e tudo mais. E venham para a Lumine, assim, conheçam a área Kids, tá muito legal. A gente está se dedicando bastante para entregar o melhor, né? Ô, Ju, eu vou tirar umas dúvidas, então. Pode pergunta. É a mesma assinatura para criança, adulta, é uma assinatura só. E se você já tem, se você já tem o seu perfil, já tem uma assinatura na Lumine, vai só criar um perfil novo. E aí que é o perfil Kids. Isso, o perfil Kids. Eu seleciono se é para criança, para adulto, para ter essa limitação, essas coisas todas. Isso, você entra no seu perfil e vamos dizer que você tem 3 usuários. Tem o seu, do seu marido e o Kids. E aí no Kids só tem os conteúdos Kids e você pode colocar o temporizador, se quiser. Entendi. E uma preocupação minha, assim, pessoalmente, propagandas no meio, coisas no meio que eu não tenho controle, né? Não tem. Então... Não tem nada. Não, é só... O que a gente cuida bastante é que tem alguns filmes, então, que são de maior duração, que tem 1 hora, mas tem... Todos os episódios, eles são bem curtinhos. Tem alguns de 1 minuto, os de São José varia de 3 minutos, tem algumas de 5 minutos. São coisas curtas, porque a gente sabe que assim, tem alguns de 20, varia bastante, assim, mas eles não são muito longos. Para que, enfim, as crianças possam fazer outras coisas depois, né? Possam usar no caderno de mediação, ou, enfim, como os pais quiserem. Ó, eu vou contar por mim, tá? Eu, Paula. Na minha casa, 0, porque, né, eu contei, a gente não gosta assim, não tem o costume, né? Não tem o hábito. Mas eu fico buscando conteúdos, porque, por exemplo, eu deixo na minha mãe coloca. Então, eu prefiro, né, selecionar e falar, mãe, ó, já que você vai colocar, né, vou deixar isso aqui, coloco isso aqui, vou deixar prontinho e tal. E aí, o que eu tento fazer é, assim, contextualizar, então, né? Primeiro, assim, ter um certo controle do que aconteceu. Eu falei, ei, mãe, colocou? O que você colocou? Ah, colocou São José, o Natal, né? Vocês têm um videozinho ali, né? Que fala um pouquinho sobre o Natal. Tem o conto. Isso, o conto, uma graça. Colocou sobre o Natal, tá legal. Aí eu consigo dar um sentido para aquilo, uma contextualizada e tal. Porque isso que a gente está falando, Ju, do imaginário, esse é o negócio, né? Você conseguiu, achei legal como é que vocês chamaram? Caderno? Caderno de mediação. Caderno de mediação. Porque, vejam, gente, aí a culpa é o que ela está ocupando dentro da sua vida. Então, para eu conseguir fazer alguma coisa, eu deixo a criança lá. Mas eu faço isso. Então, eu falo, o que você assistiu? Então, tá. Então, vamos conversar sobre isso. Então, quem que é o Noel? Né? O que aconteceu e tal. E a partir de algumas... Eu não sei exatamente tudo que tem lá do conteúdo infantil que vocês vão criar. Sim. Mas eu acho que essas histórias reais, né, de santos, enfim, pessoas que existiram e tal, são uma maneira muito interessante de povoar o imaginário, porque chega uma fase da vida que a criança se compara com os pares, né? Ela não tem ainda essa noção que as nossas mães falam isso, né? Você tem que comparar com alguém melhor, tem que andar com um amigo melhor ou igual, né? De uma maneira muito sábia. E é isso. Então, ela tem essa tendência a se comparar com os pares, com os iguais. Ah, mas todo mundo faz, né? Eu tenho muito cuidado, eu já falei algumas vezes aqui, falo de novo, minha maior preocupação em relação à televisão e crianças com tela é terem acesso cedo à pornografia, né? Mas todo mundo faz, isso aí não tem problema. Então, o referencial deles vira, o comum vira, o normal vira comum, que é completamente diferente. Por exemplo, assim, Kari. 95%, faz tempo que eu não olho a estatística, mas a última vez que eu vi era isso, 95% das pessoas têm cárie. Cárie é normal? Não, cárie não é normal. Né? É uma doença do dente, uma patologia odontológica, mas ela é comum, quase todo mundo tem, são coisas diferentes. Então eu acho que essas coisas, a vida dos santos e pessoas, né, heróis em geral, heróis, né, sim. Heróis, assim, mitologia grega. A mitologia eu amo, sou apaixonada. É outra coisa também que eu acho que eles vão fazer. É interessante mesmo. É muito legal, porque assim, e é difícil a gente adaptar. Eu já comprei um monte de livro de mitologia grega para criança, vários eu não gostei.
porque é muito complexo, e aí a gente tem que ficar fazendo um trabalho de adaptação, ou muito bobinho, é difícil um meio termo ali. Porque aquilo lá é um conjunto de possibilidades do ser humano, que aquilo lá, mais cedo ou mais tarde, aquilo lá vai existir. Talvez não exista comigo, mas exista dentro do mundo, né? E o mundo, a gente falou, existe apesar de mim, então eu preciso entender o mundo, não só o meu mundo, né? Isso é uma bobeira, o meu mundo. O mundo que é meu? Nada, né? Eu tenho que entender o geral. Então, aí E tem algo muito interessante que a gente comentou até em outras lives, que muitas vezes a criança imita os personagens. Sim. E às vezes tem algo muito bobo. A Araceli mesmo estava contando que a Peppa Pig não queria comer cenoura, e aí alguém que ela conhecia, a filha, falou a mesma coisa. Então, assim, que algo, um exemplo muito pequeno, mas se a gente der exemplos virtuosos, as crianças vão buscar isso, então, né? Exatamente, exatamente. E assim, você habituar isso, eu tenho muitas cuidados, assim, de criar heróis. Primeiramente, como é que fala, assim, que existem, né? Então, assim, o pai, né, é um herói. A relação, o vínculo entre o pai e o filho, ele é grande parte da vida, do início da vida, formado pela mãe, né? A gente que faz essa mediação, a gente tem um papel muito, muito importante. O nosso vínculo, ele meio que vem pronto, né? Porque a gente gesta, a gente alimenta, a gente, né? Enfim, ele acha até que ele é um só com a gente. E com o pai é a gente que vai formando ali, né? Então, esses heróis que a gente vai colocando, quanto mais cedo a gente colocar, a gente coloca um desejo de grandeza no filho. Ele não vai se comparar com o amiguinho, que todos os amiguinhos estão vendo pornografia. Ele vai se comparar com quem ele viu desde criança, que são os santos, os heróis, né? Então, eu acho que esse cuidado, assim, de imitações... a gente que é adulto imita. A gente é altamente influenciável, infelizmente ou felizmente, dependendo de quem for nosso referencial. Então, acho que esse cuidado, assim, de colocar elementos que na adolescência, de novo, ele tem esse imaginário povoadíssimo de coisas boas, é isso que ele vai acessar. E aí, por exemplo, assim, esses dias eu fiz uma aula como levar o filho para o céu. Primeiro, como educar o filho para o céu, né? Primeira coisa, o que você tem que fazer? Ele tem que saber que existe, né? Então, ou seja, tem que povoar o imaginário dele de que aquilo existe. Então, ele tem que saber como é que ele vai querer uma coisa que ele nem sabe que existe. Então, ele tem que saber que existe. A segunda coisa é ele achar que aquilo é bom, né? Como é que você vai querer uma coisa que é sofrida, que é difícil, que você tem que abrir mão de um monte de coisa, que é sacrificante? Complexo de entender, né? Se você nem acha que ele é bom, assim, né? Nossa, eu tenho que fazer tudo isso pra ir nesse lugar que tem um monte de anjinho tocando harpa, fica o resto da vida, né? Que não é mais vida, um anjinho tocando harpa, que coisa mais monótona, né? Não quero esse negócio, não, tá muito difícil. E não é tão bom assim. Então, um exemplo bobo, assim, de como a gente precisa, que é o fim último, né? Na verdade, não é nada bobo, na verdade, é o fim último. Mas que a gente... Como é que você faz isso, né? Não dá pra você sentar e dar uma palestra, né? Você abrir um livro ali de Aristóteles, né? Não dá. Então, são com esses pequenos elementos de pessoas que moram lá, que provavelmente estão lá, né? Para ele ter esse referencial de comparação. Para mim, é o sucesso da adolescência. Ele entender que eles têm que comparar lá em cima. Ele não tem que se comparar com os amiguinhos. Porque é uma fase que quer ser aceito, né? É uma fase de muita insegurança, quer ser aceito e tal. Então, o sucesso da adolescência a gente faz agora, não faz lá na adolescência. A gente está fazendo agora. Agora tô falando do você prepara, né? Prepara a criança, não adianta chegar ali e aí, ok, vamos consertar essa situação, né? É tudo um trabalho diário de paciência, de carinho, de cuidado. Exatamente. E de desejar coisa grande, assim. Sempre que se comparar com alguém. E às vezes, Ju, você quer saber? Se a gente não se cuidar, a gente faz isso, né? Tem que comer. Você viu o fulaninho já tá comendo. Vamos tirar a fralda. O vizinho tem tua idade, já não usa mais fralda. Aí o adolescente chega lá e se compara, a mãe fica brava, né? Você não é igual a todo mundo. Mas você fala que eu sou igual a todo mundo, né? Desde sempre você tá me comparando, agora eu não posso me comparar. Então, esses pequenos cuidados assim, que a gente vai tomando, né, faz um certo sentido. E alguém está falando aí dessa sensação de vazio. É uma fase que eu ando estudando bastante sobre a adolescência, né? E é justamente isso, assim, é essa falta de lá atrás a gente ter povoado o imaginário com coisas com sentido. Aí chega na adolescência, não tem noção de sentido, tudo fica muito... pouco, monótono e tal. Então, assim,
Sim. São umas coisas que são talvez sacrificantes para nós. Então você lê, você contar uma história, você selecionar um filme interessante que seu filho assistiu, uma série, alguma coisa, uma coisa custosa, assim, né? Mas que vale muito a pena, porque isso vai ditar grande parte das coisas. Sim, que não é só isso, é isso inserido, como a gente comentou, isso inserido em tudo que a pessoa já vive, né? Na experiência, na convivência com os pais, no estudo, etc. E isso vai só, então, crescer, né? É um momento especial ali, vamos ver esse filme, e aquilo fica na pessoa, né? Interessante. Aquilo fica, aquilo fica. É. Ô, Ju, eu não sei se eu posso Uhum. falar aqui sobre novela. Pode, claro, sim. Posso? Sim. Sou psiquiatra, né, gente? Então eu gosto de ficar filosofando, assim, né? Esses dias eu tava pensando, né? Logo que eu comecei a estudar tal, então imaginar, o que o meu imaginário ele foi feito, né? O que povoou essa minha cabecinha oca aqui, né? Deixa eu pensar. Aí comecei a pensar, nossa geração tinha hábito, né? De novela, assistir novela, essas coisas. E aí as novelas tinham uma inversão. Eu lembrei de uma delas que a filha roubou o namorado da mãe e aí teve uma doença, aí raspou o cabelo, não sei se você lembra. Raspou o Sim. cabelo, aquela cena dramática, não sei o quê. Fim das contas, todo mundo ficou morrendo de dó da filha, coitada, teve uma doença, ok, coitada, mas né, não anula todo o restante. Aí todo mundo ficou morrendo de dó da filha, ou seja, a filha virou a heroína da história, né? A que xingava a filha, falava que essa menina aí era Judas e tal, era a vilã da novela. Então, a que apontava um fato, era um fato, ela roubou o namorado da mãe, ou seja, de fato ela é traidora. Nossa! Ela Sim. era a vilã da novela. Ela estava certa, né? Ela estava certa. Não estou falando da atitude, ela tinha uma atitude meio infantilizada e tal, meio pueril, mas enfim, o fato ela estava certa. E a outra, que fez um monte de atrocidade moral, digamos assim, né? Era colocada como vítima. A santa da novela, o anjo da novela, que a gente chorou junto com ela, que a gente, né? Então, olha só como que é. Trabalha com as nossas emoções, que hoje, se a gente pensar friamente, nós falamos, gente, onde é que eu tava com a cabeça, né? Eu não me lembrava disso, isso é uma coisa muito curiosa. Todos nós temos no nosso imaginário essa cena, né, da atriz lá. Mas eu nem me recordava dessa história. Que coisa bizarra. É coisa de psiquiatra, Ju. Sim. Fiquei lembrando de uma. Eu falei, tá, deixa eu pensar o nome de uma novela que eu lembrava, que eu já assisti. Ai, tal. Daí fui lá pesquisando quem eram os atores. Aí comecei a lembrar o nome do ator, comecei a fazer esses links. Aí eu fiquei pensando assim, olha só como que eles trabalhavam as nossas emoções, talvez se vendesse pra gente de cara, assim, né? Ai, agora ela é boazinha da novela, porque ela é bonita, porque o casal ali, né? A idade deu mais match ali, a gente vai comprar, mas aí vem uma doença, raspou o cabelo, uma música maravilhosa, aquela coisa toda. Sim. E aí, através dos nossos sentimentos, ele povoou o nosso imaginário, que inverteu a nossa consciência moral. Uma coisa grave, parece uma bobeira, uma novelinha besta, não é uma coisa gravíssima, gente, gravíssima. Então, assim, tem um sentido, eu estou dando um exemplo ruim, mas o bom também é exatamente a mesma coisa. Então, esse cuidado, assim, porque, tá assistindo só um negocinho. Olha, às vezes tem uma mensagem ali de inversão moral tão grande e assim, tem umas manobras de uma manipulação psicológica por exemplo, assim, você coloca, eu vou para sua casa e falo que eu vou colocar um outdoor de 10 metros na frente da tua casa. Aí você fala, gente, como assim, né? Tá doida? Não vai colocar não aqui na frente da minha casa. Tá bom, então eu vou colocar um de 5. Aí você fala, tá, né? De 5 tudo bem, até que vai. Uhum. Então eu trago uma coisa muito grande para depois a menorzinha, né? Passar assim, até que ficou menor, né? Enfim, a gente cai nessa o tempo todo, Sim. né? Consumo, tudo gira em torno disso. Mas isso é utilizado, então eles vão colocando. Eu não sou muito por dentro, assim, nunca assisti La Casa de Papel, mas já li sobre, eu sei que é mais ou menos a mesma coisa. Então, eles vão utilizando isso e isso vai perverter, se a gente não cuidar e tal, e principalmente a partir de uma certa idade, vai pervertendo a nossa consciência moral. Ou dessa forma que eu citei da novela, aí que tá tudo invertido, ou dessa forma de uma habituação de algo bizarro. Então, você fica acostumado.
Você fica Isso é uma coisa que eu acostumado com noto aquilo. muito, que a gente nota muito, nós até conversamos antes sobre isso, né? Mas de como algumas séries, daí, claro, não para criança, né? Mas que a gente acaba assistindo, vão adicionando coisas bizarras, né? Ou muitas são sobre crimes, ou assassinatos. Hoje em dia se faz muito isso. Mas de uma forma deslocada, não de fato mostrando o mal, mas o detetive se envolve, assim, é algo que vai virando bizarro, né? A gente nem nota mais e a gente está completamente envolvidos em algo muito estranho, assim, vamos dizer, né? Exatamente. E essa habituação com o belo é uma coisa maravilhosa, porque aí você reconhece o feio, então, o belo, o verdadeiro, né? Quando você se habitua com aquilo, você bate o olho no inverso. Eu não estou falando só de uma coisa feia física, né? Mas enfim, você bate o olho e você reconhece. Nosso filho reconhece, é o que a gente mais quer na nossa vida, né? Então ele já reconhece, aquilo é estranho para ele, ele reconhece e se afasta. E o inverso é verdadeiro. Se você é uma coisa muito, muito gradativa e muito sutil, assim, né? Então, você vai se habituar, aquilo não fica mais tão grave. E aquilo impacta no nosso Vai comportamento. amaciando, né? Vai deixando aquilo Isso, normal, vai assim. desensibilizando. A gente usa essa técnica pro bem, né? Então, sei lá, a pessoa tem fobia de barata. Aí, câncer, tem gente que fala mais, né, no caso que eu tô lembrando. Ah, não posso nem Uhum. ouvir a palavra, porque a pessoa tem algum distúrbio, que ela acha que se ela escutar a palavra, ela pode ter. Ah, não posso Uhum. pronunciar, né? Enfim, a pessoa tem um distúrbio. Aí você vai desensibilizando. Olha só, lê a palavra, parece doido, mas é a nossa técnica. Aí você mostra a palavra, depois você fala a palavra, aí você faz a pessoa falar a palavra, até você chegar num ponto de desensibilização, né, da nossa técnica, que a pessoa se imagina com aquilo, né? E aí, enfim, olha como a nossa imaginação manda em tudo. Ela vê que, assim, né, tá, o máximo que pode acontecer é isso. Sim, Aí mas quando você tem um colocado no contexto contorno, correto, ajudando a pessoa a se recuperar de uma coisa, claro, interessante. e isso é quando você tem um contorno daquilo, né? E você desensibilizou usando para uma coisa boa, né? Aquilo fica normal. E o conteúdo bom é justamente o que a gente quer. Então, assim, se eu ver alguma coisa muito bela, ou se eu tiver contato com algo muito diferente da minha realidade ali, eu vou reconhecer. E também aquilo dita o meu comportamento, porque tudo do nosso imaginário ele dita comportamento. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, né? Você pode pecar, por exemplo, em pensamento, né? Eu mesmo já pensei assim, mas como assim, né? Lá no começo dos meus estudos médicos, assim mesmo, né? Mas a gente controla, afinal, a gente controla ou a gente não controla o nosso pensamento? Existe uma doença pela qual a gente, né, perde a linha e aí a hora que vê, já foi, já pensou e tal. Olha só, é aquilo. Eu não tenho como pensar, é impossível pensar uma coisa que não está dentro do meu imaginário. É impossível. É impossível. Interessante. Então, sim, eu sou responsável pelos meus pensamentos, 100%, porque o que está lá dentro está no meu imaginário. Fui eu que coloquei. Através do que eu li, do que eu ouvi, do que eu falei, do lugar que eu frequentei, com quem que eu conversei, que filme que eu assisti. Tudo que eu me expus, e obviamente isso é proporcional. Né? Então, quanto mais eu fiz, maior espaço Perfeito. pela culpa. Então a gente tem responsabilidade dos nossos e a gente tem responsabilidade dos nossos filhos, né? Que é uma coisa, assim, eu vejo como uma coisa boa, né? Que bom que a gente tem por um bom tempo tudo isso. E a base ali, a base moral, a base até da forma como é alfabetizado, né? Sim. A forma que aqueles conteúdos entram, isso vai impactar mesmo na vida adulta. Mesmo na vida adulta, Ju, tem coisas que, sabe, adulto conta, assim, em consultório, que Uhum. foi a forma como aquilo foi levado para aquela pessoa que trouxe um impacto, às vezes, negativo. Então, assim, a forma como foi falada para ela sobre castidade, trouxe Sim. hoje um problema, né, no relacionamento dela com o marido, que virou um tabu, uma coisa assim. Então, assim, esse cuidado, assim, que a gente tem que ter é uma joia, assim. O imaginário do nosso filho é uma joia, que eu acho que a gente tem que zelar, cuidar e fazer o máximo possível. Então, eu fico feliz que tenha opções, assim, Que de legal. conteúdo. E os que eu assisti, aquela preocupação de cor e de velocidade, né? Que eu acho que é uma das piores coisas, além do conteúdo em Sim. si.
que é o que agita, é o que faz aquele feedback dopaminérgico, que é o que mais me preocupa, é aquela pessoa hiperexcitável. Então eu preciso de uma coisa muito boa para aquilo ser legal para mim, porque eu fui fazendo isso. Nós adultos, a gente não cuidar, a gente fica assim. Então é aquele adolescente que gosta de muita velocidade, que ele precisa fazer coisas perigosas para sentir prazer. Ele não sente prazer sentado na frente de casa com um amigo. Na minha cidade a gente toma tereré, Jogando tomando um bola. tereré. Ele Sim. não consegue, porque isso é uma coisa muito assim. Então eu achei legal isso, assim, né? Eu assisti o do São José, ele é bem. Calminho. Sim. Ele é bem calminho, com as cores, né? Não é cores reais, assim. Então a arte ela precisa ser usada para trazer a realidade para nós, não para trazer coisas que não são reais, né? Coisas extremamente impossíveis, assim, para não trazer um desânimo, para não trazer uma apatia para gente de que o real fica chato. Não, perfeito. Maravilha. Acho que é isso, doutora. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito bom, acho que, essa conversa para finalizar bem assim esses 4 dias de lives e falar da importância do imaginário, que é uma coisa que a gente tinha comentado sobre a importância do tédio, a importância de ensinar a temperança para os filhos, né, da virtude da temperança através das telas, né? Enfim, muito obrigada. Muito obrigada. Exato. Você viu que eu sou palestrinha mesmo, né? Você deixa... Não, mas é muito bom, assim, são assuntos que a gente poderia ficar horas falando aqui. A Eu gente se tinha aqui um monte de empolga. pergunta, mas certamente a gente vai voltar a conversar e falar mais, porque é uma coisa que os pais estão muito preocupados, nós também, né? Nós provemos esse conteúdo, a gente quer poder entregar o melhor possível, quando eles quiserem, claro, tipo assim, mostrar para os seus filhos, estar junto e tudo mais, aproveitar aquele momento da melhor forma, em família. Então a gente realmente tem muito ainda para conversar sobre isso, assim. Eu vou dar um conselho final, assim, Ju. Quanto mais a gente der informações para o nosso filho, mais adaptado para a vida ele vai ficar e você tem uma calma diante da vida, nada choca, né? Então tem uma cena muito chocante, nossa, sai do céu, pandemia, meu Deus, mas como que vai acontecer? A gente já sabe o que acontece. Ai, não sabemos não, porque a pandemia lá de trás foi totalmente diferente. Não, ela não foi totalmente diferente, porque eu tenho um conjunto de possibilidades no meu imaginário que eu consigo combinar. Então isso era diferente, mas isso não era, eu junto isso com isso. Isso me dá uma calma, eu sei o que pode acontecer, o que não pode. Então, realmente assim, é uma das coisas que dá essa calma. Então, que a gente utilize dessa forma. E assim, não assisto, nossa, minha família é contra e tal. E aí, eu vou começar a introduzir, eu acho que isso tem que ser pensado, Ju. Não tem que ser um momento de estresse, assim, que eu tô lá, meu Deus, eu não consigo lavar a louça, eu vou ligar a televisão para frigorificar, vou colocar, como que é mesmo o canal de desenho, meu Deus do céu, deixa eu colocar. Aí é ruim, né? Então, acho que a gente tem que antecipadamente tomar algumas decisões e ter um conjunto de possibilidades, tanto para nós, então que isso seja decidido, converse com o marido, olha só, já que você gosta, vamos assistir esse videozinho aqui, que aproveita e já ensina sobre esses santos, não sei o quê. Então, esse conjunto de possibilidades. E para as pessoas, porque para sua mãe ficar, para babá ficar, para vizinha, quando vai para vizinha, você sugere para vizinha. Então, assim. Opa, acho que travou aqui para mim. Travou? Ah, tá. Alguém falou que travou. Travou, né? Vocês estão me ouvindo? Saiu. Tudo bem. Gente, igual já estávamos no final da live, né? Vou só, então, relembrar o que eu falei ali no meio da live, que hoje é dia de lançamento da nossa área Kids. Então, na área Kids da Lumine, Vocês estão me ouvindo? Digam aqui embaixo. Peraí, vamos esperar. Sim, tá bom, beleza. Então, hoje é o lançamento da nossa área Kids da Lumine. Eu vou ler aqui para vocês tudo que está incluído nessa nossa nova área Kids, tá? Então, muito importante, os pais vão poder criar um contador de tempo. Então, é um perfil moderador que o pai vai poder decidir. Eu quero deixar 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos. E aí, uma vez que atingiu aquele limite, não roda mais. O filho precisa da permissão do pai para poder assistir mais, né? Para poder dar segurança para os filhos e para os pais, para todo mundo. E temos o lançamento de 7 conteúdos novos. E fiquem com a gente, porque vai ter várias outras novidades que estão por vir, fim do ano e
para o ano que vem, já tem muita coisa programada de conteúdos novos. Nós temos vários conteúdos religiosos e temos conteúdos também sobre histórias variadas, várias coisas educativas, assim, muito legais. Se você não conhece ainda, entra na Lumini para descobrir a nossa área Kids, que é muito legal. E hoje é a estreia da nossa série original São José, que são 7 episódios que contam toda a história de São José. E que foi feita do zero pela nossa equipe, né? Foi um trabalho muito legal, toda a história baseada em meditações sobre São José, então a gente se utilizou desses textos para construir cada episódio, tá muito bacana. Tudo também respeitando as coisas que a gente foi falando ao longo das lives, né? Das cores serem adequadas, do ritmo e tudo mais, então para poder trazer a melhor experiência, né, para as crianças. E tem 80% de desconto. Então entrem no link na bio, entrem no perfil da Lumini. Tem um linkzinho na nossa bio com a página que explica tudo que eu falei aqui em mais detalhes. E se inscrevam, conheçam a área Kids. Se você já tem a sua assinatura, você já pode criar esse perfil moderador. E qualquer dúvida, perguntem para o nosso atendimento. Aqui pelo Instagram ou pelo e-mail, que a nossa equipe vai responder bem rápido para poder ajudar vocês. E é isso, gente. É isso. Então, muito obrigada. Sigam a Lumini, acompanhem a gente, que a gente vai querer tornar cada vez mais a Lumini um lugar seguro.